A nave estelar segue. Aqui a espiritualidade não é para te confundir aí a mente, nem para te deixar dependente de sinais externos, mas ela existe para organizar e trazer alinhamento, te ajudando, né, a agir com mais clareza na vida real, hein? Então, para você que está aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o nosso cantinho de espiritualidade, de autoconhecimento. E eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa da Nova Era. E esse espaço a gente aprende a ouvir o nosso corpo, entender o que a gente sente e transformar tudo isso em decisões mais conscientes. Lá no episódio anterior, a gente falou sobre aquele tempo interno, sabe? Aquele tempo que a gente utiliza para reorganizar por dentro, é, mas ainda não apareceu por fora. A gente organiza ali no silêncio a parte interna, mas de uma forma que ainda não está ali aparecendo, né, sendo demonstrada. Então, nós falamos ali de espera, nós falamos do silêncio, nós falamos como se a gente passasse por um processo de gestação, tá? E quando esse período ele passa, surge uma pergunta muito comum e também não menos importante, né? Uma pergunta ali que ela precisa, né? A gente tem que ter um pouquinho de atenção com ela. O seguinte: como que eu confio nos sinais sem me perder? Como que eu sei se o que eu estou sentindo é realmente intuição ou se é apenas uma ansiedade, sabe? Ou a gente brinca, né? Ou aquela neurose da nossa cabeça. Então, como que a gente sabe disso, tá? Então, hoje nós vamos responder isso de uma forma clara, de uma forma prática e aplicável, tá? Só que para a gente falar disso, eu preciso trazer para você aqui, né, um movimento interno que a gente chama de Artemis, tá? Então, Artemis, ela é uma deusa grega, mas a gente vai trazer ela não como uma divindade, nem para a gente ficar cultuando, a gente vai trazer de uma forma simbólica, para que a gente possa pegar ela de exemplo, para trazer para nós ali com mais clareza. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha tela, tá? Para a gente ver quem que é Artemis, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, a nossa capa, a nossa ilustração da capa do nosso vídeo de hoje. Eu achei incrível. Então, mostra ali, né? Quando a gente fica na dúvida se nós estamos sentindo a intuição ou uma ansiedade. É como se a gente ficasse realmente numa bifurcação. Você não sabe se você vai para o lado direito, se você vai para o lado esquerdo, né? Você fica ali na dúvida. E aí a gente traz, então, a Artemis hoje, tá? Então, a Artemis, ela é a deusa da direção, tá? Da ação consciente, do instinto, só que é do instinto bem treinado. E ela não age por impulso. Você imagina se a pessoa que está com uma flecha na mão, se ela do nada ali ela resolve lançar a flecha, né? Então, assim, ela não pode agir por impulso, e ela não faz isso, tá? Ela não se perde também no excesso de possibilidades. Então, a Artemis, ela age de uma forma que ela age com mira. Ela é muito assertiva nas suas escolhas, tá? Então, isso é essencial para quem está tentando confiar nos próprios sinais. Então, assim, é, a regra número um, né? A intuição, ela organiza, a ansiedade bagunça. Então, é importantíssimo vocês saberem disso.
Então, assim, quando a gente sente a intuição, ela não vem de uma forma que faz com que a gente se encolha, sabe? Ela vem de uma forma que ela acalma o corpo. Ela vem de uma forma que ela traz firmeza, que ela traz uma certeza. E ela também não exige uma decisão imediata, sabe? Então, assim, não existe pressa ali. Então, ela surge de uma forma que ela acalma, que ela vai trazer firmeza, tá? Agora, a ansiedade, olha só a diferença, ela acelera, ela cria uma coisa de urgência e ela vem acompanhada do medo. Ó, a diferença, tá? Então, antes de decidir qualquer coisa, temos que observar. O teu corpo ele ficou contraído ou ele ficou calmo? Então, a gente tem que trazer essa sabedoria para o nosso corpo, para o nosso sentir, tá? Se você sentiu que tá ali, que tá calma, né? O corpo tá tranquilo, ok. Intuição. Se você sentiu algo ali que vem acompanhado de medo, uma contração, aí também não é a intuição, aí já é um estado de ansiedade, tá? Então, se contraiu, não é sinal, é medo pedindo controle, tá? Regra número 2, a intuição se repete. A intuição, ela fica ali, ó, como se fosse um alertazinho, sabe? Ela vem se repetindo. E a ansiedade, ela muda o tempo todo, não é a mesma coisa, tá? Então, assim, a ansiedade ela muda de ideia conforme o dia. Intuição é simples, porque ela volta sempre no mesmo ponto. Ela é repetitiva, tá? Então, essa ideia, ela aparece só quando estou cansada e sobrecarregada, ou também quando eu estou tranquila. Você viu a diferença? Percebe a diferença? Se só aparece no caos, na hora do vulco-vulco ali, né? Espera, espera. E a regra número 3: intuição não te afasta de você. Se algo te pede para se violentar, se abandonar e se diminuir, não é intuição. Então, assim, a a pergunta, né, que a gente tem que se fazer. Isso me aproxima da pessoa que eu quero ser ou ela me afasta de mim mesma, né? Então, olha só que interessante também, tá? Regra número 4. A intuição, ela pede um passo possível. Então, a intuição, ela não traz para gente ali um pedido de ruptura total. Ela pede um passo que é possível no dia de hoje, por exemplo. E aí, qual que é uma pergunta que também podemos nos fazer? Qual é o menor passo que respeita o meu corpo agora? Se não existe passos pequenos, um passinho de cada vez, né, uma construção ali, tijolinho por tijolinho, não é hora de agir, porque não dá para estarmos aqui e a gente pula etapas. Não dá para ser dessa forma, tá? Então, fica aí essas dicas para que vocês comecem a prestar atenção, né? Dar aí uma antenada, ficar aí ligadas, ligados. E agora eu vou trazer para vocês aqui o chupão da semana, tá? O chupão, para quem está chegando aqui pela primeira vez, ele é um personagem aqui da nave estelar e ele é um aspirador cósmico. Ele vem para sugar, ele se alimenta de comportamentos tóxicos. Tudo aquilo que faz mal, que ofende, que prejudica ali, né, a vibração do planeta, o planeta em si, o chupão, ele vem e suga, né? Quem
nos dera, né? Quem me dera se isso fosse realmente verdade, se existisse, né? Mas aqui no nosso mundo, na nossa nave estelar, existe, ele está aqui. E aí existe uma ilustração que eu coloquei aqui para vocês, ele sugando, né? Tirando ali para fora do planeta os lixos, barulho, né? Todos esses comportamentos, tá? E aí, qual que é o chupão da semana? E aí, você que tá aí? Vamos ver, será que você adivinha? Né? Escreve aqui nos comentários, qual seria o chupom da semana para você que está aí. O que que você não está aguentando mais? Qual que é o comportamento que você quer mandar para o espaço, né? Escreve aqui que eu quero saber, né? Eu fico aqui às vezes imaginando quem é que está aí do outro lado me ouvindo, me assistindo. Então, se você não consegue responder essa pergunta do chupão, escreve aqui pelo menos também aqui nos comentários da onde que você está me assistindo, que eu quero saber. Eu fico muito curiosa, tá? E aí, vamos ver qual que é o chupão da semana? É o seguinte, hoje nós temos aí um chupão dose tripla, 3 em 1. Então não é um comportamento só. Vamos ver o que que é aqui, o que que prepararam para nós. Olha só. Pedir opinião para todo mundo, né? Mas como assim? Me explica melhor. É aquela história de você ficar indo atrás de validação. Então, você pergunta a mesma coisa para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, né? E então, assim, é para você escolher uma referência, não para você ficar ali pedindo, né, a opinião para uma plateia inteira. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele prejudica muito na questão da intuição, tá? Porque você não se ouve. E nem sempre a opinião do outro tá ali alinhada, né, com o seu processo de vida. Então, às vezes você vai pedir opinião para uma pessoa que ela não está interessada no seu sucesso, na sua felicidade, né, no seu caminhar, na sua evolução, no seu progresso. O que ela mais quer é ficar jogando ali areia nos seus planos, no seu caminho, né? Então, vamos começar a olhar para isso com bastante carinho, tá? O próximo chupão da semana, vamos ver aqui qual que vem. É quando a gente decide no cansaço, né? Decidir no cansaço. É, então, o que que acontece? A gente toma decisões importantes que não é para serem tomadas, justamente no momento em que nós estamos exaustas, fisicamente ou emocionalmente, nós estamos sobrecarregadas, tá? Então, assim, decisões importantes não se toma num estado em que você se encontra de sobrevivência. Isso é muito sério, tá? Então, você jamais tome decisões importantíssimas quando você está neste estado. Espera ali, dá uma respirada, né, dá uma recalculada ali na rota, antes de você tomar decisões importantes, tá certo? Vamos ver aqui agora qual que é o outro chupão da semana. É ignorar o corpo. Você ignorar o corpo. É, você está sabendo ali que algo faz mal e mesmo assim, né, você faz. Então, assim, o corpo, ele responde, ó, muito antes do que a mente. Então, quando esses comportamentos, eles param, a intuição, ela começa a aparecer naturalmente. Então, esses 3 comportamentos que nós falamos hoje, tá? Dá uma olhadinha para isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, porque são comportamentos que atrapalham demais o seu sentir, o seu intuir, a sua intuição. Se você está ali muito focada nisso daí, nesses comportamentos, traz muito barulho, traz muita confusão, tá? Muita desordem. Então fica aí a dica.
E eu vou aproveitar que eu estou aqui com a tela compartilhada e vou trazer para vocês aqui a frase de hoje, a frase do dia. Então, você que está aí, pega o seu caderninho para você anotar a frase. Agora é o momento, hein, de fazer anotações. E a nossa frase de hoje é o seguinte: sinal verdadeiro não acelera, ele alinha. Quando é um sinal de verdade, né? Quando ali é uma intuição, não tem aquela coisa, sabe, do barulho, da aceleração, da agitação. Ela vem para trazer um movimento de alinhamento, de harmonização, sabe? De integração. Então, fica aí a dica, tá? É, Então, essa é a frase de hoje. Já anotou? Anota aí no seu caderno. E agora, eu quero trazer para você que está aí o nosso momento, o nosso autocuidado, aquele momento sensorial, aquele momento do sentir. Então, eu quero que você, neste momento, feche os seus olhos. Você vai iniciar uma respiração profunda. Vamos trazer aqui, ó, para este momento, a presença. Trazer aqui a consciência. E você vai, então, inspirar pelo nariz. Vai soltar o ar pela boca, como se fosse um sopro. Então, inspira e assopra. E neste momento, você vai fechar os seus olhos. Então, para tudo que você está fazendo, se concentra aqui, esteja comigo aqui na presença. Feche os seus olhos. E agora, eu quero que você se imagine ali, numa floresta, e você está segurando um arco e uma flecha ali nas mãos. E antes de você mirar qualquer coisa, eu quero que você sinta o seu corpo. Como é que está o seu corpo neste momento? Ele está tenso? Ele está cansado? Ele está confuso? Se ele estiver desta forma, a Artemis não atira a flecha. A primeira coisa neste momento não é agir, mas é você se posicionar. Então, dá uma respirada, inspira, vai liberando esse ar pela boca, vai fazendo esse processo algumas vezes. Se você precisar dar uma pausa aí no vídeo para continuar ali uma sequência de respirações, até você sentir que realmente está na presença, até você realmente sentir aqui o seu corpo. E aí, quando você estiver preparada, eu quero que você prossiga imaginando que você está ali escolhendo um único alvo. Não é o momento ainda de uma grande decisão. É só uma direção possível. E agora eu quero que você se questione, que você se pergunte para si mesma, para si mesmo. Esse alvo, ele está me trazendo calma ou tensão? Esse alvo, ele me traz calma, tranquilidade, ou ele me deixa acelerada, me traz uma certa tensão? De novo, faz uma pausa, respira, vai respirando, trazendo sempre a tua presença, a tua consciência. E agora, antes de soltar a flecha, mais uma vez, respira. Porque nenhuma decisão verdadeira nasce na pressa.
Dá uma respirada, vai sentindo, vai trazendo aqui, ó, tua atenção para o teu corpo, a tua presença. E agora, sem força e sem urgência, você vai soltar a flecha. Você também não precisa saber do resultado. A única coisa neste momento que você só precisa sentir se o seu gesto aí, a sua atitude de ter soltado essa flecha, se foi algo verdadeiro. Então, eu quero que você observe o seu corpo depois que você soltou essa flecha. Se o seu corpo conseguiu relaxar, é porque havia ali um alinhamento. Agora, se você ainda está sentindo que ele está ali tensionando, né? Está tenso, é porque ainda não era o momento, tá? E é assim que você vai aprendendo a confiar nos sinais, pela resposta do corpo antes e depois da ação. Então, dá uma respirada, vai voltando aqui para o agora, toma um pouquinho de água, vai respirando. No próximo episódio da Nave Estelar, a gente vai falar sobre o momento em que você para de pedir sinais e começa a virar o sinal. Então, nós vamos falar de atitudes conscientes, nós vamos falar de limites claros, de escolhas que não precisam mais da validação externa. E é quando a clareza, né, ela começa a se transformar num movimento real, tá? E olha só, antes da gente encerrar, um convite importantíssimo. Hoje nós estaremos às 21 horas aqui no canal, realizando, né, o desafio do sono. E nós vamos para o segundo dia, nós começamos ontem esse desafio. E é um desafio que traz ali práticas para que você possa dormir melhor. Então, só para a gente recapitular, nós começamos esse desafio no Instagram há uns dias atrás. Só que o horário não bateu, não conciliou com as pessoas, porque era muito cedo. Como era no ao vivo e não tinha gravação, as pessoas perdiam, não conseguia assistir. Então, nós recapitulamos ali, recalculamos a rota, tá? Por isso que é importante o sentir. Eu vi que não estava dando muito certo, né? O formato não estava dando certo. Então, eu resolvi trazer para cá, tá? Para o canal. Então, nós começamos ontem, né? Tudo de novo, do zero. Então, tá aqui já o vídeo para vocês. Dá uma procuradinha que vocês vão achar. Vai ficar gravado, vai ficar aqui, então vocês conseguem assistir aí no replay tranquilamente. E hoje à noite nós estaremos às 21 horas com o segundo dia do Desafio do Sono. Então, nós vamos estar aí por 10 dias em seguidos fazendo práticas para dormir melhor. Então, para você, né, que está sentindo aí que a sua mente não está conseguindo desligar no período da noite, parece que seu corpo não está conseguindo descansar, né, de forma alguma. Parece que existe um cansaço acumulado de muito tempo. Às vezes é uma sensação, né, de insônia ou uma noite muito mal dormida, aquela história de você acorda, dorme, acorda, vira de um lado, vira para o outro. Ou então até dorme, mas acorda exausta, já acorda assim cansada, né? Então, assim, é um espaço que está sendo criado, é um espaço simples, mas é um espaço totalmente possível, né? Para que a gente possa desacelerar, tá? E a gente vai reaprendendo a descansar. Então, se você que está aí, né, se fizer sentido para você,
Fique com a gente. Então, hoje, às 21 horas, estarei com vocês novamente, fazendo aí a prática, né, do segundo dia. E vamos seguir aí em frente, tá certo? Então, a nave estelar, ela continua seguindo aí com você, com mais presença. E lembrando, né? Um passinho de cada vez, com mais. é, São passos mais conscientes e um de cada vez, tá? Então é isso. Até mais e até a noite, hein? Espero por você. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui.